Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra agora, dízimos e ofertas. Como é bom louvar a Jesus, amém? É maravilhoso louvar a Deus. Quem está nos visitando hoje? Possa fazer um sinal aí? Amém? Nossos irmãos é de casa já, né? Glória a Deus. 2 Samuel, lá no final de 2 Samuel, capítulo 24. Verso 18. Atrás desse acha lá atrás. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que esse cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna ofereceu ao rei. Depois nós continuamos. Eu acho interessante que esta necessidade veio por causa do pecado de Davi e do povo de Israel, a qual tinha pecado contra Deus. Por um momento de grandeza de Davi, ele se achou que estava muito forte com seus exércitos, e a sua maior esperança, que sempre foi Deus, por aquele momento ele estava vivendo como Saul, cheio de orgulho, e incitando o Senhor na permissão de saber todas as coisas, fez com que ele decidisse. Ele fez o censo militar naquele tempo, e veio a ira de Deus contra o povo e matou 70 mil homens, e a praga não cessava. E depois de orar Davi, veio Gade o profeta e fala: edifica um altar. Edificar um altar era algo que era específico, porque aqui neste lugar ele diz: vá ao lugar a qual eu estou ordenando, é a eira de Araúna. Eu acho interessante que às vezes nós queremos ofertar em qualquer lugar, queremos posicionar da nossa vontade, e aqui Deus está trazendo uma ordem: edifica um altar à eira de Araúna, ao lugar a qual eu ordenei pela palavra, a qual eu quero. Essa praga só será cessada se for feita naquele lugar. Eu acho interessante que Deus nos ama tanto que Ele envia o castigo para não nos consumir por completo a nossa salvação, vamos dizer, nos dias de hoje, para que nós aplacamos o orgulho e tiramos tudo aquilo que é do homem, para viver o perdão de Deus hoje em Cristo Jesus. E Ele aponta o lugar, o que você deve fazer, mas às vezes, como o coração orgulhoso, como foi Davi aqui, ele não quis, ele fez o censo, ele fez a sua vontade,
Mas depois que veio a pena, ele voltou à sua consciência em obedecer à ordem de Deus, no lugar determinado por Deus. Aonde você tem colocado aquilo que Deus tem te falado, faça isso. É na casa de Deus? É na presença de Deus? O coração também de Araúna era um homem servo, que fala: não, meu rei, tudo que você quiser está disposto a você, faça. Aí está o arado para pôr fogo. Imagina pôr fogo naquela época no trator, né, como dizer assim, para fazer ali o holocausto. Mas tudo que era necessário, ele estava com o coração sedento para servir, uma disposição para o reino. O que Deus quer primeiramente no nosso coração é uma disposição do servir, uma disposição para viver a obra de Deus, para compreender que os alicerces estão firmados na presença e na casa de Deus. E eu acho interessante que o rei Davi, depois que foi puxado a orelha, que ele compreendeu e voltou a quem ele era, um homem segundo o coração de Deus, ele diz, verso 23, verso 24, né? Que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta, diz Araúna. Mas o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali o altar ao Senhor, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Glória a Deus. Se você for olhar aqui e estudar, aonde Davi ofertou foi o lugar exato da construção do templo de Salomão. O primeiro templo que foi construído em cima de uma oferta de sacrifício, aonde aplacou a praga, a ira. E ali naquele lugar aonde Davi se lembrou desse sacrifício, ele não pôde construir, mas ele agariou recursos para a construção desse templo, o templo de Salomão. Somente o ouro, em uma média atual, dias de hoje, foram 50 bilhões de reais que ele ofertou em ouro, do seu tesouro pessoal. O rei Davi, 140 toneladas de prata, além de ferro, além de bronze. Ele estava com o coração, porque foi no momento de luta, de perseguição do próprio Deus, para ele entender que quem manda é Deus, foi que ele entendeu: eu vou honrar meu Deus, para a casa de Deus. E todas as orações que eram direcionadas ao templo de Salomão, como foi a oração do próprio Salomão, eram ouvidas por causa de Deus. O que nós podemos dizer hoje? Vivemos o tempo da graça, vivemos o tempo da aliança, um novo tempo de Deus. Deus já não está nos aplacando em ira, mas nos espera com o coração contrito, sedento por Ele. Aonde está o meu coração? Aonde está a sua vida? Quando nós estamos dizendo de construção, quando estamos dizendo de casa de Deus, é o amor, é o coração, é o servir, assim como Araúna. Está aqui, Senhor, o que eu tenho, está aqui o que é disposto, meu próprio serviço, a minha vida, para viver para a glória de Deus. Então o que é que Deus espera de você? Um coração que saiba que tudo vem dele, e que tudo que você tem disponível possa ser: Senhor, eu estou na dependência do Senhor, eu preciso do Senhor. Então, se você faz parte dessa igreja, tenha participado da construção. Não tem condição, vai lá, ore pela igreja. Se é necessário, não é somente o dinheiro, é o seu coração, é a sua vontade de ver aquelas paredes terminadas, a sua dedicação. Eu vou orar por essa obra, eu vou me manter em vigília por esta obra, e assim será.
E se você quer pôr um tijolo que seja, eu participei daquela obra. Assim será. E nós temos vivido milagres, meu irmão. Milagres. É algo que a gente mesmo não explica. Paramos às vezes até de anotar, né? A Paulinha anota tudo, porque milagre não explica. Não fecha a conta. Quando nós falamos o orçamento para a pastora Cristina, ela falou assim: vocês não estão meio achando que está um pouco alto, não? Eu falei, mas é fé. Fé não se explica. Então, se você quer participar da igreja, coloque-se nesses dias a viver o sobrenatural do Senhor. Nós temos visto os irmãos vivendo o sobrenatural do Senhor, porque têm entendido esta obra, e que você possa vir. Coloque-se de pé, vamos orar pelas ofertas, pela sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, não nos deixe orgulhosos, ó Deus, nem por um momento, assim como foi Davi, porque às vezes vem situações que nós mesmos colocamos em desespero, por andar por caminhos errados, aonde o Senhor não queria que nós estivéssemos. Ó Deus, mas nos faça voltar para o centro da Tua vontade, a viver a Tua vontade, ó Deus, assim como Davi se retornou a entender que todas as coisas estavam diante do Senhor, e o Senhor aplacou a ira, porque ele entendeu o recado, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, porque neste lugar, assim como foi naquele lugar, o templo de Salomão, aqui são ouvidas as Tuas orações, aqui o Teu povo serve, aqui o Teu povo ora, aqui o Teu povo clama, e nós clamamos a Ti como igreja, reunidos neste lugar. Ó Deus, abençoa as famílias, ó Deus, a vida financeira de cada um, no trabalho, seja ela no trabalho, ou seja na vida emocional, na vida financeira, na vida conjugal, em todas as áreas. Ouve a oração do Teu povo, ó Deus. Nós clamamos e bendizemos em o nome de Jesus. Traga a sua oferta em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como é que é engraçado, né? Nós temos uma vida cristã, onde muitas vezes nós usamos palavras diferentes, porque a tradução da Bíblia, a maioria, quem aqui começou sua vida cristã com a tradução ARA? Levanta a mão aí, né? A Almeida. Então, aprendemos suas palavras que só a gente sabia falar, né? Que inclusive te denunciava como crente no momento que você chegava. Uma dessas palavras é a palavra julgo. Quem já ouviu essa palavra? E muita gente fala julgo para cá, julgo para lá, mas o que quer dizer a palavra julgo? Você sabe o que significa? Perguntou ao seu lado, você sabe o que significa? Ele fez assim. O que quer dizer? Tem uma explicação maravilhosa, Juízes capítulo 16, no versículo 21. Então, como vocês me conhecem, vocês vão anotando as palavras para vocês poderem ver em casa, né? Essa palavra nos fala sobre um homem muito conhecido, uma história muito conhecida, de um homem chamado Sansão. Então aqui, Sansão já havia sido pecado, né? Por causa de Dalila, e já havia sido derrotado na sua batalha. Inclusive já havia perdido a sua visão, porque em vingança furaram os seus olhos. Ele estava tão fraco que o que eles fizeram para poder humilhar ele, né? Colocaram um jugo em seu pescoço. E aí você fica, jugo, o que quer dizer isso? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, canga, irmão. Aí as mulheres vão falar, mas ele foi para a praia. Não, irmão, é canga de boi, aquele de pôr no pescoço, não é de canga de saída de banho, não, né? É porque quem é mais novo aqui não conhece canga de pôr no pescoço, né? A palavra fala o quê? Por que foi colocada essa canga? Porque ele foi colocado para poder rodar um moinho no lugar de um boi. O que se fazia? Para poder moer os grãos, eles colocavam os grãos, dentro do moinho, descia uma grande pedra, e os bois rodavam aquela grande pedra para que pudesse moer os grãos. E aí, para poder humilhar Sansão, colocaram Sansão lá, colocaram esse jugo nas costas dele, e ele ficava tocando. Então, para que serve o jugo? É algo que alguém coloca em você, para benefício dessa pessoa, para fazer você carregar um peso que não é seu, para um trabalho que você não vai desfrutar o resultado. Isso é jugo. E muitos de nós, né, se você for perguntar, não estamos passando por isso, né? Quantos de nós não estamos assim? Porque se você for pensar, uma enfermidade que você tem na sua vida
É um jugo, é uma canga que é colocada, porque consome todo o seu tempo, toda a sua saúde, todo o seu dinheiro, e você, para aquilo ali não serve de nada para você, beneficia só outra pessoa, né? Só outro alguém. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o inimigo, que fica ali rindo, achando ótimo, né? Um vício, a destruição da sua família. Então, esses julgos têm estado sobre as nossas vidas de tal forma que o apóstolo César Augusto, líder da nossa igreja, né, se dispôs a trazer uma palavra específica que ele pediu que fosse apresentada domingo, Isaías capítulo 10, versículo 27, tá? Peço que vocês anotem, quem quiser abrir aí, está escrito assim, ó: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo, a canga, do seu pescoço, jugo que será tirado, despedaçado por causa da unção. Aí depende da tradução que você vai abrir. Tem alguns que estão escrito gordura, né? Porque a gordura também simboliza unção. Por que o apóstolo trouxe essa palavra? Porque ele tem sentido que isso é algo muito presente nas nossas vidas. Aí, então, o que é que essa mensagem, essa palavra está falando especificamente? Que existe o peso, mas que esse peso será despedaçado por causa da unção. Então tem uma palavra positiva para dizer essa noite. Se existe o peso, existe a destruição do peso, e ele será tirado. Quem pode dizer amém por causa disso? Mas você vai falar para mim, isso é bíblico? Tiago capítulo 5, versículo 14. O irmão de Jesus nos diz o que? Se está alguém doente, ou seja, se há um jugo sobre a vida dessa pessoa, chame os presbíteros, unjam com óleo, para que possa ser curado. Isso funciona. Marcos capítulo 6, 13 diz o que? Os discípulos ungiam muitos enfermos com óleo e eles eram curados. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga: se essa palavra é eficaz, quer dizer o que? Ela funciona, irmão. E em prol disso, o apóstolo dispôs que a Igreja Fonte da Vida vai fazer 5 domingos de campanha. Essa campanha com esse nome, unção que despedaça o jugo, começando hoje. Então do dia 9 do 8 ao dia 6 do 9. Como é que essa campanha vai funcionar? Ao final da palavra, vão ser distribuídos vidrinhos de óleo desse jeito aqui. Então quem quiser, pode vir aqui à frente. Os pastores, presbíteros vão estar aqui à frente, vão estar ungindo o óleo, orando por você, de preferência, se você puder falar especificamente o que é, ou a área, se você não quiser abrir, mas pelo menos a área que você gostaria que o jugo fosse quebrado. Você vai levar esse óleo e você vai fazer a unção, irmão. Colocar nessa área, que seja sobre a sua vida, que seja alguém da sua família, que seja na sua casa, que seja na vida financeira. Você vai levar e vai fazer a unção. E você está desafiado então a participar desses 5 domingos, voltar para poder renovar a unção. Então você pode gastar, que todo domingo vai ter um vidrinho desse, tá? Tem gente que às vezes prefere pôr no mesmo vidrinho. Pode, irmão, só que aí você vai sentar aqui no canto e você vai encher, tá? Não tem problema não. Mas todo domingo vai ter vidrinho, né, pastor? Novo para poder... mas se você quiser trazer o vidrinho, não tem problema não, tá? Gente, não é cobrado. Porém, como tem pessoas que às vezes vão ungir, vão buscar julgos na vida financeira, se você tiver interesse de fazer uma oferta, o gasofilaço vai ficar aqui, tá? Porque a gente sabe que em vida financeira as ofertas fazem diferença, mas não é cobrado, você pode pegar livremente. Quem entendeu, diga amém. Amém. E hoje é um dia especial, né? Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, pergunta, por que é especial? Porque é domingo, irmão, domingo é lindo, né? Mas porque hoje é dia dos pais, e eu quero falar especificamente de um jugo, né? Específico que tem afetado muitos pais, porque quando afeta o pai, afeta a família, porque o pai é chamado para ser o capitão, o líder, né, da família. E eu quero começar, né, para poder falar disso, a respeito de uma parábola. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, uma história. Então, há muito, muito tempo atrás, existia uma terra distante. Eu não sou a Disney, tá? Mas o começo fica bem legal assim, não fica? Então existia um homem, um patriarca, né, que construiu uma grande fortaleza em uma cidade. E ele era o responsável por guardar as portas da cidade. O que ele fazia ali, né, com muito zelo. No entanto, começaram a aparecer frestas na parede da sua própria casa. Quando chegou o inverno e o vento gelado começou a adoecer seus filhos, ele não chamou os seus filhos e falou,
vamos consertar a casa. Ele não se dispôs a consertar a casa, porque na cabeça dele, ele cuidava das portas da cidade, ele tinha uma grande missão, né? Ele foi deixando, e ele viu as rachaduras crescerem cada vez mais, mas acabou que ele escolheu o silêncio, sempre pensando que o seu trabalho era importante demais. Até que um dia veio um vento forte e derrubou aquela casa, e enterrou, né, toda a sua descendência. E aquele pai assistiu à ruína da sua linhagem de braços cruzados. Diante daquele cenário, 3 homens daquela mesma cidade decidiram que não iam passar por isso, né? Resolveram, né, que um pai omisso, que se um pai for omisso, pode acontecer isso. E por meio de jejum e oração, eles descobriram que era preciso você abrir 3 janelas na alma para poder não acontecer isso. Ok? Olha para o outro pessoal lá e diga assim: 3. Tudo bem. Então o primeiro homem desses 3 homens olhou para o horizonte cinzento e viu que ia cair tempestades terríveis. Mas ele não fez igual aquele outro homem. Ele não esperou as chuvas caírem. Ele foi lá, cortou madeira, né? Reformou toda a sua casa, tampou ela, cada fresta por dentro e por fora, blindando as paredes. E os seus vizinhos riam dele. Falaram: para que esse exagero? Você está esperando vir um tanque de guerra passar por cima da sua casa? Mas ele não prestava atenção nisso e continuou trabalhando e fazendo tudo. E quando as tempestades desabaram, muitos vizinhos às vezes pereceram, mas os seus filhos estavam seguros no refúgio que ele ergueu. Então, esse homem abriu a primeira janela, que é a janela da proteção. O segundo homem percebeu que os seus filhos andavam exaustos, porque trabalhavam muito. Por quê? Porque eles queriam se provar para o seu pai, queriam mostrar seu valor para os seus chefes, queriam mostrar para eles mesmos o seu valor. E eles acabaram trabalhando tanto, né, que eles desfaleceram. Mas aquele pai não criticou eles. Repita comigo: aquele pai não criticou eles. O que ele fez? Sentou com eles na mesa, né? Ensinou a repartir o peso, traçar rotas seguras e entender o valor do descanso. Ele ensinou para eles o que era mais importante, a fazer o mais importante. Ele ensinou para eles prioridade. Aquele homem abriu a janela da sabedoria. Segunda janela. O terceiro homem viu sua filha desmaiar um dia em casa. Ela caiu, entrou em coma. E aquele homem era um homem muito rico, era um homem de muitas posses, muito poderoso. Mas ele ficou sabendo que tinha um homem naquela cidade que tinha a palavra da vida. E ele foi até a praça onde aquele homem estava, se humilhou, se jogou no chão, rasgou as suas vestes e implorou que a sua filha fosse curada. E ela foi. Este homem abriu a janela do quebrantamento. Anos mais tarde, aqueles 3 homens colocaram no portal da sua casa uma frase: o pai que protege sua posteridade contra a ruína da passividade precisa abrir 3 janelas na sua alma. A primeira, a janela que blinda a casa contra os filhos, contra o mundo. A segunda, que guia os passos com bons conselhos. E a terceira, que se curva no chão em clamor. Amém? Gostaram da história? Parece ficção, não parece? Mas vocês sabiam que essa história é uma história bíblica, baseada em homens reais, baseada em homens da Bíblia? Então vamos dar nome aos bois. Quem foi o primeiro patriarca? Aquele que viu aparecer frestas na sua casa, mas por causa da grande missão, ele não fez nada, né? E ele viu a casa rachar, ignorando, né, os seus erros e os erros dos seus filhos, até que a casa caiu. O nome dele era sacerdote Eli. Grande homem de Deus, né? Ele fazia, lembra que a palavra fala que aquele homem da história guardava os portões da cidade? Eli era o sumo sacerdote da sua época. Ele virtualmente guardava as portas do templo e, por conseguinte, as portas do céu, né?
Ele era o homem mais importante daquela época, era um homem zeloso, sim, o guardião espiritual da nação, o sumo sacerdote. E a palavra nos conta lá em Samuel capítulo 2, versículo 22, que ele já era muito velho, mas ele sabia tudo o que seus filhos faziam a Israel. Por que a palavra nos fala muito claro isso? Eli era o sacerdote e os seus filhos, por serem da família dos sacerdotes, também eram sacerdotes, né? E esses meninos aprontavam. Pensa 2 meninos que aprontavam. Lá na história, quando a palavra fala das frestas nas paredes e o vento gelado, era o pecado entrando na casa de Eli sem barreira. Quantos de nós não estamos assim, deixando o pecado entrar sem barreira? O nome dos filhos de Eli era Hofni e Finéias. Como eles eram também sacerdotes, eles usavam do seu cargo para conseguir vantagens. A palavra conta, né, que de tal forma eles eram terríveis, que 1 Samuel 2,12 diz que eles eram chamados de filhos de Belial. Sabe hoje quando o povo às vezes fica bravo com os filhos, menino é um cão. É literalmente chamar o menino de cão. A palavra continua dizendo que esses homens não conheciam ao Senhor. Chegaram ao cúmulo de 1 Samuel 2,22, falar que ficavam mulheres, prostitutas na porta do templo, um monte, e os filhos dele iam lá e se deitavam com aquelas prostitutas, onde? Dentro do templo. E Deus começa a falar para Eli. 1 Samuel 3,13, Deus pega e fala para ele a respeito da omissão dele. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis. Execráveis, numa tradução bem simples, quer dizer o quê? Como cocô, irmão. E ele não os repreendeu. Para a palavra falar uma coisa pesada desse jeito, por que ela está brigando com ele? Ele era um sacerdote, ele era um bom sacerdote. Mas isso não quer dizer que ele era um bom pai. Por quê? Ele não conseguiu educar os seus filhos dentro da palavra, para que ao chegar à idade de ser sacerdote, eles fossem bons sacerdotes. E ele, enquanto sacerdote, sumo sacerdote, não dispôs a se tirar os filhos dele de serem sacerdotes. Eles estavam em cima do altar em pecado, e continuamente, continuando em pecado. Lembra quando a palavra fala do desabamento do teto lá daquele primeiro homem que caiu e matou seus filhos? Deus veio falando para Eli, avisando, como muitas vezes fala para nós. E o que a palavra fala, que aconteceu? 1 Samuel 2,34, Deus manda uma guerra contra os filisteus. E no meio dessa guerra, os 2 filhos de Eli morrem. 1 Samuel 4,17. Morrem, avisam para Eli que os 2 filhos dele morreram. Levaram a arca da aliança e a notícia foi tão braba que o próprio Eli morreu. Ele assistiu, foi aquele homem que assistiu a sua linhagem morrer por causa de não ter falado nada, por causa de omissão, por causa de ter ficado passivo. Então eu quero deixar esse ensinamento para vocês. Quem cuida apenas da fortaleza lá fora e honra os filhos mais que a Deus, chora na velhice a ruína da casa que deixou de corrigir na infância. Nós temos a oportunidade de corrigir os nossos filhos na infância, irmão. Senão depois a gente fica só correndo atrás, chorando, e não tem muitas vezes para onde ir. Nós temos um outro grande exemplo, que volta e meia eu falo aqui, eu não consigo deixar passar. 2 Samuel capítulo 3 nos fala do rei Davi, o maior rei que já existiu para mim. Para mim não existiu ninguém igual a ele. Davi é um cara que ele parece um prisma. Sabe quando vocês olham aquele diamante que parece, toda hora você olha, você vê uma faceta diferente, cada uma mais bonita que outra? Mas se Davi fosse um diamante maravilhoso, ele tinha um lado que estava estragado, porque ele foi o pior pai da Bíblia. A não ser aquele cara que queimou o filho lá que a Bíblia documenta, mas sei lá, porque Davi tinha um monte de filho, não vingou um, irmão, a não ser Salomão, Mas mesmo assim, depois bichou de novo. Então assim, pensa num cara que para mim é o pior pai da Bíblia.
Davi era um homem mais aplaudido de Israel, era um guerreiro implacável no campo de batalha, mas ele era um fantasma dentro do palácio. Quantos de nós não somos assim? Na luta lá fora, você é bruto. Na missão lá fora de trabalhar, de ganhar, você é bruto. Mas em casa parece que não existe. Quando seu filho Aminon, que era o príncipe, era o príncipe que tomaria o seu lugar, estupra a irmã, a outra filha de Davi, o que Davi faz? Fica irado, mas não faz nada. Ele corrige, mas não confronta. Vocês sabem o que parece? A gente quando fica só gritando, mas não senta para poder fazer ensino. Muitas vezes reclama, até bate, mas você não senta para poder fazer ensino. O que a gente vê? Ele venceu gigantes quando estava no vale, mas perdeu seus filhos na batalha dentro de casa. Quantos de nós não fazemos assim, né? Eu quero deixar uma frase aí, se possível, Maria Antônia. Quero deixar algumas frases para quem está de caneta. Eu não tenho costume de fazer isso não, mas Deus me tocou demais. Para quem está de caneta, guarde lá, ó. O maior fracasso de um homem é ter o aplauso do mundo lá fora e o silêncio dos filhos dentro da sua casa. Guarde com você. Não adianta ser aplaudido lá fora. A Bíblia fala de um outro jeito, de que vale o homem ganhar o mundo e perder o seu coração. Mas se a história terminasse agora, você falasse, que saco de palavra, eu fui lá, me desanimei, só falou coisa ruim e fui embora, né? Mas aquela história não termina aqui, termina. Não era só o homem que caía e de repente perdia. A palavra fala de 3 outros homens, né? Quem são então esses homens da janela, que decidiram abrir essas janelas da alma, né? Quem são esses que a palavra registra, que decidiram que as suas famílias não seriam destruídas pelo vento frio da omissão? Gênesis capítulo 3, 6, nos fala do primeiro, né? O nome desse primeiro pai, o nome dele é Noé. Lembra que a história fala que aquele homem viu as frestas aparecerem e de repente ele foi lá na sua casa e consertou? Noé foi assim. Porque muita gente pensa, qual era a missão, a grande missão de Noé? Salvar a humanidade inteira, salvar os animais. Sim ou não? Não! A missão de Noé era salvar a sua família. Não é diferente da sua missão. Ai, mas Noé era grande. Não, a missão é a mesma, irmão. Salvar a sua família. Em que passo que você está de construir a sua arca? Ou você está só nos esboços ainda, né? Mais de 160 metros de distância. Não vai dar tempo de tamanho, né? Não vai dar tempo se você não começou a construir ainda. Mas eu quero aqui chamar a atenção de algo específico. A palavra nos diz lá em Gênesis 6, que Deus falou para Moisés, você vai passar betume nesse barco. E isso é algo que chama muita atenção. Você sabe por quê? Naquela época, e bem depois, por exemplo, os vikings não usavam essa técnica. Eles usavam a outra técnica que era mais fácil. A maioria do povo naquela época usava gordura de animal, para poder não deixar a água entrar, ou usava cera de abelha. É muito mais fácil de arrumar. Porque o que é betume, irmão? É um tipo de piche. Até hoje, quem aí asfaltou a porta da sua casa? Quem asfaltou? Asfaltou? Por quê? Por que você não fez, irmão, em vez de cimentar? Porque eu não ouvi. Porque Pastor Júnior asfaltou, não? Depois vocês perguntam a história. A história é ótima, viu, pastor? A história do pastor Júnior com esse asfalto é sensacional, viu? Depois você vai descobrir que ficou sem água por causa dele. Ah, glória! Por que não fez? Porque betume é caro, irmão. É um subproduto do petróleo. Aí você vai falar, mas lá na época, né, petróleo era mais fácil. Ele não tinha ferramenta para perfurar poço, ele só conseguia usar o betume que tinha saindo na terra, né? Aí vamos pensar, o tamanho da arca, quanto ele gastaria de betume para fazer isso? O pastor Júnior hoje foi o dia dele colocar as quantidades, né? Eu vou colocar bem menos, mas seriam necessários de 35 a 45 mil quilos. Sabe o bitrem, irmão? Esse caminhãozão maior que tem um pedaço na frente e um pedaço atrás. Você pega e enche ele todinho de betume, leva e despeja toda uma vez para fazer. Foi assim que ele fez? Sim ou não? Carrinho de mão e no poço trazendo, e no poço trazendo, e no poço trazendo.
Por que Deus trouxe esse insight para poder ele fazer isso? Porque Deus queria que ele isolasse, que ele blindasse aquele barco, aquela arca daquilo que estava lá fora. Aquela água que estava lá fora representava o mundo querendo entrar, meu irmão. É o que nós temos que fazer com as nossas casas. Passar, você tem que ser betume, você tem que blindar a sua casa do mundo lá fora. Você tem que ser um filtro para que as coisas que entrem sejam filtradas pela palavra. Porque a palavra de Deus fala que da mesma forma que o fermento, quando ele cai um pouquinho na massa, ela leveda. As cozinheiras sabem, não é assim? Não precisa de muito fermento para ela mudar. O mundo, quando ele entra, ele altera mesmo que seja pouco. Então você tem que filtrar por meio da palavra, né? Nós temos que ser o reflexo do Pai. Salmo 46, versículo 1 diz o quê? Que Deus é nosso refúgio e fortaleza, aquele que nos esconde no dia mau. Porque tem muita gente que pensa que o dia mau é só o dia mau. Não existe maior lição da vida de Noé de que o dia mau, depois do dia mau vem o dia maravilhoso, não é? Porque você sai da arca e ganha o mundo inteiro, aleluia. Qual é o nosso desafio? De ser então como esse betume. E aí você vai abrir como Noé a primeira janela. Abre a primeira janela aí, Maria Antônia, por favor. A primeira janela. Se você não gastar tempo hoje blindando a sua casa, amanhã gastará todo o seu dinheiro tentando inutilmente recuperar os seus filhos. É o que a gente mais escuta. Você deixa para o celular, deixa para o YouTube, deixa para as redes sociais, aí amanhã vem desesperado. Não, eu pago qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, porque esse menino está... Não adianta, irmão. Às vezes você vai gastar o dinheiro todo e não vai funcionar. Quem é então o segundo homem, o segundo pai, que nós vamos falar aqui da história lá? O nome dele é Jetro. Jetro era o sogro. Eu acertei, viu, amor? Minha mulher, toda vez que eu vou falar parente assim, ela fica com medo, porque eu misturo genro com sogro, né? Aí eu fiquei ali no cantinho falando assim, sogro, porque eu misturo tudo. Pensa, né? Então ele era o sogro de Moisés. E Moisés estava naquela época, né, de Êxodo 18, chegando com o povo no Monte Sinai, e ele estava trabalhando demais. Por quê? Deus só falava com ele, e ele não sabia passar para os outros, ele estava estafado, ele estava o tempo todo trabalhando, ele estava o tempo de tal forma, né, que a palavra nos conta o quê? Que ele não tinha tempo para a sua família. E eu vou te provar isso, né? E Jetro viu isso acontecendo, que ele estava esgotado. E Êxodo 4:24 nos fala o quê? Que Moisés recebeu a tarefa de colocar um sinal no povo de Israel, que eles eram de Deus. Na carne do povo era a circuncisão, né? Ou cirurgia de fimose. Levanta, tem muito homem que faz isso mesmo, né? Só que olha o que você vê, nesse Êxodo capítulo 4:24, a palavra fala que depois de tanto tempo, Moisés fez em todo mundo, mas não fez no filho dele. O sacerdote, o homem que falava com Deus, não fez no filho dele. Estava todo mundo, mas o dele não estava. De tal forma que a mulher dele, com ele, porra aqui, né? Eu imagino que os parques de diversão já estavam fechados há muito tempo, hora dessa, né? O que ela faz? Em vez de fazer do jeito bom, diz que foi lá, pegou uma pedra afiada e fimoseou o menino. Pensa a cara e a lição que esse homem passa depois. Tudo isso por quê? Porque ele estava atarefado demais. Então o seu sogro, escutando aquilo, pega e fala, vem cá, meu filho, senta aqui. Deus te chamou, mas ele chamou outros também. Porque o que a gente tem que entender, que aqui eu não estou falando de igreja, o trabalho de Moisés era cuidar daquele povo. Qual é o seu trabalho? O que está te impedindo de estar em casa? O que está te impedindo de fazer suas tarefas que sua esposa está tendo que fazer com você? Você chega à noite se engraçando com ela, ela fala, não, senhor. E você fala, mas eu faço tudo, eu vou para a rua, eu faço o meu trabalho. Não é isso? O que Jetro falou para Moisés? Equilíbrio. Ele trouxe estratégias sobre limites, delegação de tarefas, né? E fazer o que é mais importante primeiro. Qual é o reflexo do Pai que a gente tem que buscar aqui? Isaías capítulo 9:6. Deus, ele é conselheiro, admirável. A palavra fala que um menino nasceu, um menino se nos deu, que ele é conselheiro, amém? Admirável, e que sempre está pronto para poder trazer para nós uma palavra
diferente, ensinando a caminhar com inteligência espiritual e paz. Qual é o nosso desafio? O pai precisa ser o mentor da sua casa, ensinando que sucesso profissional não justifica fracasso familiar. Porque muitas vezes é assim, estamos preocupados só com o sucesso lá fora. E o sucesso aqui? E o sucesso de quem você está plantando? E qual é a palavra-chave? Prioridade. Qual é o primeiro ministério criado por Deus? O pessoal dos casais estão cansados de ver eu falar isso. O primeiro ministério criado por Deus para o homem. Qual é? A família. Aí tem muita gente que fala, não, mas Deus colocou o homem no jardim para guardar e para cuidar. Não é isso que a palavra fala? Mas a palavra também fala que lá ele não precisava se preocupar com a sua subsistência, porque tudo que ele precisava para comer e para viver brotava da terra livremente. O que Deus estava falando? O seu trabalho é cuidar da sua família. Eu estou te dando e fornecendo pão para você não precisar preocupar com o resto. Você vai vigiar e guardar, porque se entra alguma coisa aqui, a sua família vai ser afetada. Tanto é que você pode fazer esse confronto entre Gênesis 2,15 e Gênesis 3,17, quando a palavra fala o quê? Comerás o pão do suor da tua testa. O que Deus está falando? Agora que você pecou, você vai ter que correr atrás dessa grande missão que você fala. Mas não é para ela destruir sua casa, porque isso já aconteceu. Muitas vezes nós estamos fadados, irmãos, a ficar repetindo o passado, porque nós não olhamos o que já aconteceu. Nós temos que aprender com ele. Faz a confrontação, só depois do pecado é que eu fui obrigado a sair para poder providenciar. O que isso quer dizer? Que quando eu obedeço a palavra, eu ganho tempo para minha família. Você está buscando tempo e não está tendo? Obedece, que aí você volta para o Éden. Entende a diferença? Vai começar a brotar as coisas do chão e você vai abrir a segunda janela. Um pai sábio não dá aos filhos apenas o que o dinheiro compra, mas o conselho que o mundo não oferece e tempo de qualidade para que os conselhos se tornem sabedoria. Faculdade não dá sabedoria, escola não dá sabedoria, dá conhecimento. Sabedoria é adquirida com você sentado com seus filhos ao redor de uma mesa, conversando e ensinando. Isso é que é tempo de qualidade. Não adianta jogar responsabilidade para os professores quando as coisas acontecerem. Você não ensinou meu filho. Não, ele ensinou. Conhecimento. Sabedoria só vem de você. E por último, o terceiro pai. O nome dele é Jairo. Eu gosto muito desse terceiro pai. Marcos capítulo 5, versículo 22 nos conta desse pobre homem por um lado, né? E muito afortunado por outro, porque a palavra nos conta que ele tinha uma filha. E um dia ele estava lá na sua casa, sua filha passa mal, e ele sabe que o homem da palavra da vida eterna estava lá. Mas eu quero que você pense comigo. A palavra nos fala que esse homem não era um homem qualquer. Esse homem era um dos principais do sacerdote. Então eu quero chamar a sua atenção para como é que esses homens andavam. Dedos cheios de anéis. A roupa deles era diferente de todo mundo. Por quê? Vamos pensar que Jesus é esse altar, ok? É esse púlpito. O sacerdote andava com roupa que não era da cor natural do tecido. Jesus, que era o pobre, só andava com... O que quer dizer? Roupa de algodão é que cor? Branca. A roupa de algodão dele é que cor? Das cores que você tinha, os corantes caros, porque corante era caro, vermelho imperial, a cor do imperador, né? Amarelo sol. Então o contraste era muito grande, dedos cheios de anéis de ouro. No seu peito, se ele fosse um dos principais, como era Jairo, ele andava com uma placa com 12 joias, cada uma representando uma das tribos de Israel. Eu penso que quando esse homem andava todo esfuziante no meio do sol, as pessoas andam fazendo assim. A Valentina, minha filha, adora pintar unha, né? E ela gosta dessas unhas que ficam brilhantes assim. Então era igual ela andando no sol, que ela fica me mostrando. Na luz, sem luz. Na luz, sem luz. Aí você faz eu olhar, eu vou fazer você passar vergonha lá, ela me mata. Por que eu estou falando isso? É porque eu brinco para os casais. Eu nem sabia que a minha mulher tinha mão, quanto mais unha, né? Aí a gente vai descobrir depois que tem filha. Porque aí mostra, com luz, sem luz. Com luz,
sem luz. Mas pensa comigo, esse homem no seu orgulho do dia a dia, ele nunca olharia para esse Jesus. Mas a palavra conta o quê? Que quando a sua filha ficou doente, ele chega até o mestre, ele se ajoelha diante do mestre e fala: mestre, a minha filha está severamente enferma. Vem me ajudar, vem me ajudar, vem ser por mim, vem ser por minha casa. E coloca a sua testa no chão e espera de Jesus. E quem conhece essa palavra sabe que no meio do caminho tem a mulher do fluxo de sangue. Então a filha dele estava só doente, mas Jesus para atender, porque Jesus fala: eu vou, mas no meio do caminho tem uma mulher do fluxo do sangue, né? Diga comigo: ai Jesus, que não tem uma mulher do fluxo de sangue no meio do meu caminho. Porque diz que enquanto Jesus atendia e curava a mulher do fluxo de sangue, chega outros sacerdotes e digam: não incomode mais o mestre, sua filha já é morta. O que seria o normal para um homem daquele orgulho fazer? Eu sabia que esse homem é um farsante. Olha as roupas dele, olha seu peito, não tem nada. Eu sabia, eu podia ter ido, procurado outra pessoa, e às vezes minha filha tinha sido sarada, mas não, eu estava aqui com esse homem. Mas a palavra diz que Jesus olha para ele e fala: não te preocupa, ela não está morta, ela só dorme. Quem pode dizer um aleluia, um glória a Deus para isso? Qual é o reflexo de Deus que esse pai Jairo nos mostra? Salmo 40, versículo 1. Deus é pai de amor compassivo, que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Qual é o nosso desafio, irmãos? Quem aqui é flamenguista? Fica com a mão levantada, tem muito. Fica com a mão levantada. Mão levantada. Quem aqui é corintiano? Espera aí, levanta a mão. Quem aqui torce para o Fluminense? Vamos ver se existe alguém. Eu já imaginava, né? Quem torce para algum time? Pode abaixar. Eu tenho certeza que quando seu time ganhou um final de campeonato, ou Libertadores, você foi lá e falou: oh Deus, obrigado Senhor, aleluia, obrigado Deus, e comemorou, e fez festa. Quem aqui não chorou, os flamenguistas? Cadê o França? Quem aqui não chorou, né, na última Libertadores, né, França? Na penúltima, que foi aquele sofrimento, aquela coisa, um gol de cá, um gol de cá, um gol de lá. Quem não chorou? Mas quando os nossos filhos precisam de nós, a não ser num caso de morte, você não chora. Se não for alguma coisa, você não se ajoelha. Quando fala em saúde emocional, eu sei porque eu tenho filhas. A gente, homem, é muito difícil de você compreender o que a mulher... Sua mulher, aliás, compreendeu caramba, você não sabe nada do que se passa dentro dessa cabeça, né? Você não tem ideia. Quanto mais de uma informação, que é mais bagunçada ainda, né? Pensa, muito mais complicado. Não tem comparação. Quando você fala, chega para falar alguma coisa para você de que é emocional, você fala assim: mas isso? É problema? Né, pastor? É problema? Mas... o que é problema para ela, às vezes não é para você. E nós, a maioria das vezes, não temos essa coragem, como Jairo, de nos ajoelharmos aos pés do Senhor e falar: Deus, cura, Pai. Cura, Pai. Faz, Pai. Não é porque eu não estou sentindo que seja um problema, porque eu sinto a dor, eu sei que dói. Cura. E com isso você vai abrir a terceira janela. Terceira janela da alma. Eita, pílula. Aí. O tamanho de um pai não é medido quando ele está de pé, impondo ordens, mas quando ele se ajoelha buscando a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A gente fica, nós que somos pais, fica muitas vezes mandando, falando e fazendo. Você sabe por que não funciona? Porque antes você não ficou de joelho. Quando você pede de joelho para a pessoa certa, que não é seu filho, que é Deus, depois você pode falar com seu filho, que Deus faz funcionar. Amém? Então o apelo que eu tenho para fazer a vocês essa noite é retornar, né, ao altar do Pai. Porque deixar de ser como Davi, que é o que nós temos feito, né? Ser o campeão lá fora e ser um fantasma dentro de casa. Lá no começo eu tenho certeza que quando eu falei isso, às vezes você sentiu o peso. E eu quero que você faça um exame na sua consciência agora. Feche seus olhos. Eu vou pedir que os pais fechem seus olhos, mas que cada um de vocês também feche.
né? Então faça uma análise de olhos fechados. Você resolve os problemas da empresa, você dá conselho para os seus amigos, você luta a grande missão e traz o sustento. Mas quando passa pela porta, será que você não está ficando desligado? Você não se desliga? Sua presença está ali, sua alma está trancada no cansaço, está trancada no celular, está trancada na ausência. Nós nos esgotamos para receber os aplausos do mundo, os aplausos do nosso chefe, da empresa que nós trabalhamos. Mas você sabia que se você faltar ao trabalho amanhã, numa semana você é substituído e ninguém lembra de você? Eu passei por isso. Você não é insubstituível. E você sabe o que é o pior? No seu trabalho você não é insubstituível. Mas eu quero deixar essa outra frase para você. Passa para a próxima, Maria Antônia. Pode abrir seus olhos. Você é a única imagem de Deus Pai que seus filhos conseguem enxergar na terra. Eles não veem o Deus. Eles não sentem Deus. E eles estão crescendo sem essa imagem, com fome de você. E isso é responsabilidade sua, porque você foi colocado para ser essa imagem de Deus. Então eu quero pedir que você concorde comigo essa noite, né? Que chega, diga comigo, chega! Diga mais alto, chega! Então chega de deixar o mundo ditar as regras. Você a partir de agora vai ser protetor como Noé. Diga mais uma vez comigo, chega! Chega de só cobrar e brigar, né? Você vai sentar-se à mesa com seus filhos, buscar em Deus e dar direção em amor. Diga mais uma vez, chega! Acima de tudo, chega de deixar esse orgulho masculino que a gente tem. E vamos fazer da mesma forma que fez Jairo, quebrantar o nosso coração. Chorar, se for o caso, de joelhos todos os dias, para poder estar buscando em Deus o que é necessário para que os nossos filhos sejam pais melhores do que nós somos hoje. E aí eu quero deixar essa pergunta para você. Se até agora você às vezes não caiu essa ficha, eu te pergunto, qual foi a última vez que você chegou para o seu filho e falou assim, filho, eu te peço perdão pela minha ausência, pelo tempo que eu não tenho para estar do seu lado, para ver o seu lado das coisas, para ouvir o que você tem para falar, para poder te explicar aquilo que às vezes você ainda não sabe. Quanto tempo faz que você não entra no quarto da sua filha quando ela está dormindo e ora por ela e fala, Deus, abençoa, eu estou aqui de joelho para que o mundo não faça das minhas filhas refém, para que a cultura do mundo não as infecte de forma que elas sejam influenciadoras do mundo ao invés de influenciadoras de Cristo. A gente tem essa coisa, as lágrimas de um pai não são sinal de tristeza, são sinal de força e de que o coração está no lugar certo, se tornando um coração de carne ao invés de um coração de pedra. Então nós vamos determinar que essa noite a passividade de Eli, o sacerdote que perdeu sua família por não fazer nada, está encerrada. A omissão de Davi está morta nesse altar. Então eu quero convidar aqui essa noite os pais. Você que é pai, fica de pé, por favor. Quero convidar você aqui à frente. Chamar você que é pai aqui à frente, né? Você que às vezes está sentindo isso no seu coração, que você tem sido um herói lá fora. Não é que você não faz nada, irmão, mas é que muitas vezes você só está preocupado em cumprir essa grande missão e tem sido fantasmagórico dentro de casa, né? Que você fique aqui à sua frente. Eu quero convidar cada um de vocês que é filho, que você fique de pé também. Então você que é filho de cada um desses pais que está aqui, vem orar pelo seu pai. Venha orar pelo seu pai. Você que é pai, você que é filho, seu pai não está aqui, fique de pé e ore pelo seu pai onde quer que ele esteja. Eu vou convidar esses pais que estão aqui, se vocês conseguirem, quem quiser, né, a se ajoelhar para orarem para os seus filhos e para receber oração pelos seus filhos. Quem conseguir, tá, gente? Eu não consigo, já vou avisando. Eu estou pesando 120 quilos, eu ajoelho, depois não levanto, né? Mas se você quiser, tenha liberdade de se ajoelhar. Então nós vamos orar, eu convido os filhos para poder estar orando pelos pais agora. Amém? Erga suas mãos, você que é esposa pode estar orando também, aí do seu lugar. Aleluia. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, fonte da vida, Pai, nos dispusemos a essa noite, Senhor, a buscar a unção que quebra, Senhor Jesus, o jugo, Pai. Senhor Jesus, o jugo que tem sobre cada um desses pais que tem se esforçado,
Pai, que tem buscado com todas as forças ser o melhor pai, Senhor Jesus, que pode ser, mas que às vezes não tem conseguido, Pai, por causa da grande missão, Senhor, por causa do trabalho, por causa dos problemas, das dificuldades do mundo lá fora. Deus, essa é a noite, Senhor, para que o Senhor possa fazer conserto, Pai. Vem trazendo, Senhor, e abrindo cada uma dessas janelas, Senhor Jesus, no coração de cada pai. Senhor, que eles possam essa noite, Senhor Jesus, ter, Senhor, desarmado, Senhor Jesus, o seu orgulho, Pai, para poder chorar pelos seus filhos, para poder ajoelhar e orar, buscar, Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso que faz milagres, que muda a história, que quebra barreiras, que derruba, Senhor Jesus, muralhas. Senhor, para que eles não derrubem só gigantes lá fora, mas que possam fazer gigantes dentro de casa, os seus filhos. Que essa noite o Senhor quebre as maldições, que essa noite o Senhor quebre os julgos, que essa noite o Senhor Jesus faça, Senhor, com que eles possam caminhar, Senhor Jesus, de forma leve, cheios da unção e poder do Senhor, tendo, Senhor, o melhor dia dos pais até hoje. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, aplaudam esses pais. Agora eu vou aproveitar que vocês já estão aqui na frente e nós vamos distribuir, vou chamar os obreiros, diáconos, para poder estar distribuindo, né, o óleo da campanha. E aí podem vir todos, que vocês vão ser ungidos, amém? E vão receber o óleo poderoso da unção, aleluia. Por que o óleo é poderoso, irmãos? Enquanto estão se distribuindo aqui, eu vou falar rápido. Naquela época o óleo era tido, na época de Jesus, como algo, como um instrumento de cura mesmo. Então juntava-se o vinho ao óleo, né, o vinho para poder servir de antisséptico e o óleo para poder amolecer a pele. Então ele era um remédio. O que a palavra está falando? Que nós fazemos todo o possível humano e junto com isso nós colocamos o poder de Deus que faz milagres. Amém? Então aqui você vai receber o melhor dos dois mundos, e onde você colocar esse óleo, Deus vai abençoar. Aleluia? Então os irmãos vão estar orando, você vai recebendo o óleo, recebendo a oração e pode se sentar no seu lugar. Aleluia? Depois que você receber a oração, você pode ir embora, estamos encerrados, tá? Para não demorar muito. Aleluia, pastor?